Seja muito bem-vinda ao Mulheres Leoas. Aqui eu ajudo mulheres a curar suas feridas amorosas e resgatar sua autoestima. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa Carazo e o tema de hoje é o ciclo vicioso dos mesmos relacionamentos ruins. Por vezes você deve estar pensando, meu Deus, Andressa, o que eu faço para melhorar minha vida amorosa? Tá um caos, eu não consigo atrair ninguém bacana, eu não encontro ninguém compatível com o que eu quero para minha vida amorosa. Eu acho que ninguém mais quer namorar, eu acho que ninguém mais quer buscar um relacionamento. Eu não sou capaz de manter uma relação, eu não sou boa o suficiente. E aí você deve estar se perguntando, o que acontece que a sua vida amorosa é um fracasso? É tombo atrás de tombo, muitas coisas ruins acontecem que abalam o teu emocional, muitas feridas vêm à tona e você aí tá com teu coração esmagado em 1000 pedacinhos, né? E você deve estar pensando assim, será que eu consigo resolver isso? Por que eu sempre atraio as mesmas pessoas? O que há de errado? E provavelmente você fica aí se contando muitas histórias ruins. Por vezes você também deve ter já jogado a toalha e dito assim, chega, eu não quero mais conhecer ninguém, eu não quero mais me relacionar. Ou até mesmo você saiu de uma relação a longo prazo que te machucou muito e você tá assim, sem saber por que isso acontece na sua vida, né? Sem ter as respostas. Tá aí toda bloqueada pro amor, desgastada emocionalmente, sem energia para se conectar com as pessoas porque você tá presa nesses ciclos de relacionamentos ruins. E aí você deve estar se perguntando assim, mas o que de fato é, Andressa? O que são esses ciclos? Por que isso acontece? Então, para explicar isso para vocês, eu quero que vocês entendam que esses ciclos são nada mais nada menos do que padrões que se repetem na sua vida. É como se fosse uma novela onde é sempre contada a mesma história, só trocam os personagens. Dentro disso, fica acontecendo essa repetição e existe um padrão dentro dessas relações, dentro das pessoas que você atrai. E você deve estar pensando assim, não, Andressa, isso é impossível. Eu me conecto com pessoas diferentes. Eu conheci muitas pessoas ao longo da minha vida e não tem nada a ver uma com a outra. Talvez você não está conseguindo perceber um pequeno detalhe, mas sim, existe um padrão. Se você está aí presa nesse ciclo de relacionamentos ruins, é porque sim, existe um padrão de conduta dentro da tua vida amorosa e também no teu comportamento. Falando sobre isso, eu quero que vocês entendam que existem duas partes. Uma dessas partes, que é de responsabilidade sua, que é referente ao seu comportamento, ao padrão de comportamento que você tem, e uma outra parte é referente ao padrão de comportamento do outro. Ou seja, o que é de fato esse ciclo, essa relação que se repete. Então existem essas dois pontos que vocês têm que ter um pouco mais de atenção e começar a entender, a enxergar e se analisar. Falando sobre isso, muitas vezes, dentro do contexto do teu comportamento, por vezes você ainda não conseguiu enxergar que você tem um padrão, que você tem um comportamento que se repete. Para vocês entenderem esse padrão, esse comportamento, quem tá aí há mais tempo sabe que eu falo muito sobre a questão dos nossos padrões enraizados desde a nossa infância, no nosso banco de dados, no nosso inconsciente. Então, sim, dentro da tua vida amorosa, você repete essa conduta e isso pode estar exposto de várias maneiras. Por exemplo, às vezes você é uma mulher muito insegura, às vezes você é uma mulher que tem um padrão de possessividade, às vezes você é uma mulher que tem esse sentimento de se sentir incapaz, de não ser boa o suficiente, às vezes você é uma mulher que está muito enraizada num amor infantil, num ego primitivo, na questão de ser uma mulher que entende o amor de uma outra forma, de uma forma muito mais complicada, muito mais dolorosa. E isso depende muito da vivência que você teve, do que você registrou no teu banco de dados ao longo da vida. Então entendam que você tem um comportamento, você tem uma conduta e por vezes nem sempre isso é saudável, isso é algo bacana. Então é importante você perceber dentro das suas relações qual é o teu comportamento, qual é o teu DNA que você fica repetindo, porque isso está diretamente relacionado com os relacionamentos, com as pessoas que você atrai, com o tipo da vida amorosa que você leva. Essa é a sua parte do bolo, digamos assim. Dentro disso também existe a parte que é responsável pelo outro. Como assim, Andressa? Vocês, agora no começo eu falei, né, sobre a questão do padrão de relação e de pessoas que você atrai. Então, vamos só para ficar bem claro. Existe uma parte que é sua responsabilidade e eu quero que vocês comecem a perceber qual
que é responsável do outro? Que tipo de pessoa eu estou atraindo? Como são essas pessoas? Qual é o comportamento? Qual é a conduta dessas pessoas que eu atraio? E qual é o padrão dessa relação que eu estou replicando, tá? Para vocês entenderem, para ficar um pouco mais fácil, para que isso desça aí na mentalidade de vocês e vocês comecem a entender, eu vou contar qual que eram os meus padrões de comportamento e isso talvez vai ficar mais claro para vocês começarem a perceber o padrão de vocês. Eu, Andressa, ao longo da minha vida amorosa, eu tinha alguns comportamentos muito específicos que eu precisei transformar, que eu precisei curar essas feridas para que eu consiga, ter realmente uma vida amorosa muito mais leve, muito mais saudável. Dentro disso, eu era aquela mulher que, por vezes, me doava muito para as relações. Eu era aquela pessoa que fazia de um tudo pelo ficante ou para a pessoa que eu estava me conectando. E por trás dessa camada existia um baixo valor internalizado. Eu não me sentia uma mulher que poderia ser reconhecida, que poderia ser vista. Eu não me sentia uma mulher que estava 100% segura com a minha autoestima. E assim eu fazia muito para as pessoas que eu me conectava, porque eu queria que o outro percebesse, poxa, a Andressa é uma mulher especial. A Andressa é uma mulher que eu quero namorar, porque se eu não namorar ela, eu vou perder ela. Só que na verdade isso não acontecia, né? Mas internamente eu tinha essa ferida de me doar muito pelos outros, de entregar meu coração de bandeja, de fazer para aquela relação, e isso gerava um desequilíbrio, do tipo, a Andressa está fazendo muito e o outro não está fazendo praticamente nada. Dentro disso, o outro padrão que eu tinha, né, eu aceitava muitas migalhas, eram coisas que, como eu tinha essa intenção de querer muito uma relação, essa ansiedade, esse padrão de desespero, o pouco que o outro me dava, eu já acreditava que era o suficiente para eu amar, para eu me sentir amada. Dentro disso também, outro padrão que estava muito marcante nas minhas relações, além de eu me doar muito para ser reconhecida pelo outro, o outro padrão que acontecia muito era a ferida da rejeição, né? Muitas das minhas relações eu era rejeitada, então era como se fosse uma marca, assim, cada pessoa que eu me conectava, eu sabia que até essa certa altura eu conseguiria manter aquela relação e depois tudo isso ia por água abaixo, eu ia me sentir rejeitada. Existiam dois lados, né? Por vezes eu rejeitava a pessoa com medo de ser rejeitada e por vezes estava indo tudo muito bom, tudo muito certo, aquela relação estava fluindo e do nada a pessoa sumia e me rejeitava. Essa era um outro padrão, uma outra ferida que me acompanhava, a ferida da rejeição. A ferida da rejeição, do baixo valor. Outra ferida muito presente também era a questão de que eu tinha crenças internalizadas muito fortes, como se eu não fosse capaz de manter aquela relação. Como eu já tinha passado por muitas pessoas em que não tinha ido pra frente, onde eu tinha quebrado a cara, eu internalizei um sentimento de que eu não conseguiria manter uma relação por mais de 5 meses. E aquela crença começou a ficar tão forte e tão profunda que ela começou a transbordar dentro de mim. Então eu já saía com essa mentalidade dos primeiros encontros, quando eu conheci essas pessoas, de que aquela relação ia ser pouco duradoura, ia durar 5 meses ou por vezes nem isso. E quando chegava no 5º mês, de fato, quando eu estava me conectando com as pessoas, simplesmente desandava tudo, porque era uma outra ferida que eu mesma tinha colocado e que assim fazia com que as minhas relações fossem por água abaixo. Então eram alguns comportamentos, não só meus, mas também das relações em si e das pessoas que eu me conectava. Então tudo isso me fez pensar que, poxa, eu estou sim presa num ciclo, que era o ciclo da rejeição, o ciclo do baixo valor, o ciclo da carência emocional, que eu também tive que passar essa ferida de carência, de dependência emocional, acho que são feridas clássicas ali que provavelmente você também vai começar a parar para perceber e ver que elas também estão presentes na tua vida, mas sim, eu precisei identificar esses padrões e é justamente isso que eu tô falando hoje, para que vocês também comecem a identificar quais são os padrões dos ciclos viciosos de relacionamentos que vocês estão presas, porque assim vai ficar mais fácil. E por que eu falo que é tão importante você conseguir perceber quais são esses ciclos de relacionamento que você tá presa? Porque a partir disso, você vai começar a identificar o que de fato você precisa mudar na sua vida. Qual que é a ferida que está mais exposta, que está mais aberta, que você vai ter que começar a olhar e focar todo o teu direcionamento, todo o teu esforço para começar a mudar isso. Porque por vezes você tá presa justamente nesses ciclos
porque em nenhum momento da tua vida você parou para perceber que existia um padrão das tuas relações e através desse padrão você estava preso nessas mesmas feridas. Ou seja, você precisa de fato olhar para isso e gastar um tempo, um esforço, um amadurecimento, investir no teu autoconhecimento para curar essa ferida. Porque a partir do momento que você cura esta ferida, e não é só uma, tá, gente? São várias. A partir do momento que você começa a fazer essa caminhada para curar, você vai ver que automaticamente os teus ciclos, eles vão começar a mudar. Você muitas vezes vai parar de atrair pessoas que vão te rejeitar, você vai parar de atrair pessoas que muitas vezes são manipuladoras, ou você vai conseguir identificar mais facilmente, poxa, esse relacionamento aqui tá indo para um relacionamento tóxico, tá indo para um relacionamento abusivo, eu não tô gostando. Você já consegue ter maturidade para perceber de fato quais são esses padrões e ligar o teu sinal de alerta, porque você vai estar com o teu olho treinado e principalmente você vai estar se curando internamente. É esse o ponto. Onde eu vejo que muitas pessoas infelizmente erram, muitas mulheres erram, né? É a questão de jogar essa culpa pro externo. Porque os homens não querem nada sério, porque ninguém mais quer se relacionar, porque tá cada vez mais difícil encontrar alguém bacana. Ou por vezes vocês falam assim, né? Os homens bons estão todos comprometidos, pra mim não sobra ninguém. Então você, além de contar essas histórias ruins, você começa de fato a acreditar nisso. E quando você acredita, isso se torna real. Mas aí que tá um grande erro, não é um erro, mas sim um problema, né? É identificar que sim, você tem uma parte que é responsabilidade sua. Então, não é simplesmente jogar a culpa pra vida, porque Deus não manda ninguém bom pro meu caminho, porque só aparece embuste, porque só tem gente ruim, porque eu só me conecto com pessoas problemáticas. Não é jogar essa culpa pro mundo, pro externo, e sim entender, e aqui eu falo muito nesse conceito de autorresponsabilidade, que existe um movimento que ele depende de você, e exclusivamente de você. Assim como o meu movimento dependeu de mim e a minha transformação. Eu precisei enxergar qual era o meu resultado, o que eu estava obtendo na minha vida amorosa e a partir disso, sinal de alerta. E assim você vai começar a parar de externalizar isso e jogar a culpa pro universo, pra galera lá de cima, né? E perceber que sim, poxa, tem algo errado e esse algo errado está acontecendo comigo e o que eu vou fazer para de fato melhorar, para de fato sair desses relacionamentos viciosos. Porque se você parar para pensar, existe muito da sua história que está conectada lá no seu inconsciente, que não é só no racional e que você sim precisa começar a trabalhar isso e buscar esses recursos internos para curar essas feridas. E você deve estar se perguntando assim, mas Andressa, por onde eu vou começar? Tudo bem, eu já entendi, existe um padrão, mas como eu começo a identificar o que se repete? Quais são esses ciclos viciosos? Então, pega aí um papel e uma caneta. Ele é um exercício de autoanálise simples, mas ele é algo que provavelmente vai virar a chave na cabeça de você sobre algumas coisas. Então pega aí um papel e uma caneta, coloca o nome das 5 pessoas que vocês se relacionaram por último. Andressa, mas eu não tenho 5 pessoas que eu me relacionei. Não tem problema. Coloca aí o nome das pessoas, então, que foram mais marcantes na tua vida. Dessas relações que mais tumultuaram, vamos dizer assim, tumultuaram a tua vida. Ou simplesmente você vai dizer assim, não, Andressa, mas eu não tenho. Eu trava num relacionamento de, sei lá, de 10 anos com uma pessoa e agora estou solteira e eu não me relacionei com mais muitas pessoas. Não tem problema, coloca essa última relação que você teve e as outras que por consequência você se conectou, tá? Ele é um exercício que vocês podem fazer muitas vezes, sempre quando vocês perceberem que algo não tá andando pelo caminho que vocês gostariam, ou aquela história, aquele capítulo da novela já passou e você tá vendo de novo e daí você vai conseguir identificar que, poxa, algo tá se repetindo nessa minha história, o que eu preciso fazer, onde eu preciso identificar. Então coloque o nome dessas pessoas aí. E agora eu quero que você coloque qual que era o seu comportamento, qual que era a conduta daquela relação, o que você de fato sentia e qual que era o seu comportamento. Como eu falei antes, eu, Andressa, tinha o padrão de fazer muito pelos meus ficantes, era um padrão de doação.
Então, seja lá o seu padrão, se ele for insegurança, ou medo de perder, ou medo do abandono, ou aí um padrão de carência, ou um padrão de possessividade, ou um padrão de muitos ciúmes, ou aquela pessoa que está sempre desconfiada. Então, coloquem ali quais eram os padrões do seu comportamento também, qual que era, como é que você se comportava diante daquela pessoa e diante daquela relação, tá? Eu tenho uma seguidora minha que esses dias eu tava conversando e ela saiu de um relacionamento abusivo por muitos anos, um relacionamento bastante conturbado, e na cabeça dela, quando ela saiu daquela relação, ela já se enxergou pronta para fugir, né? Ela disse assim: eu não quero mais um cara exatamente igual a esse que eu estou me relacionando, que eu me relacionei por tanto tempo. Eu quero uma relação leve, eu quero um homem que seja muito carinhoso, que me proteja, que me dê muito carinho, muito cuidado. Era isso que ela estava buscando. E olha como a nossa mente, ela prega muitas brincadeiras, muitas ilusões conosco. Por que é tão importante a gente sempre buscar o nosso autoconhecimento? Porque a partir do momento que ela disse que ela não queria mais se conectar com um homem abusivo, com um homem que fosse gerar todo esse transtorno psicológico na vida dela, ela botou um não muito grande em relação a isso. E automaticamente o radar dela fez o quê? O inconsciente dela fez ela se conectar de novo com pessoas que também tinham esse padrão de ser uma relação abusiva, uma relação de possessividade muito grande. E aí que é o ponto, né? Você racionalmente sabe que você não quer mais viver aquilo, mas se você não para curar as suas feridas e entender o que de fato acontece, por que você se conecta com aquelas pessoas, você não consegue sair desse ciclo vicioso. É esse o ponto. Mas vamos lá. O exercício em si, gente, é bem prático. É realmente colocar no papel quais eram os comportamentos dessas pessoas que vocês tinham, quais eram a relação em si, qual foi o desfecho daquela relação, como você se sentia e qual era o seu comportamento diante daquilo. Feito isso, você vai me perguntar assim: mas Andressa, como é que eu vou melhorar? Como é que eu vou sair desses ciclos? Eu não consigo, né? Muitas vezes eu já identifiquei que sim, existe um padrão, mas e agora? O que eu faço? A resposta é clara. Vamos lá. Se você nessa relação aí existia um padrão de dependência emocional, onde você deixava as suas emoções na mão desse ficante, na mão dessa pessoa que você estava se relacionando, claramente a sua ferida, não só uma, né, como eu falei antes, mas claramente a sua ferida emocional vai estar muito vinculada com a ferida de dependência. Bingo! Você já achou uma delas. Você já achou algo que você precisa buscar o seu autoconhecimento e se curar. Ah, Andressa, eu percebi que durante todas essas minhas relações eu fui muito insegura. Insegurança, bingo, é a sua ferida maior. Ah, Andressa, eu identifiquei aqui que eu sou realmente uma pessoa muito que realmente tá sempre correndo atrás, fazendo muito, né? Buscando muito ser reconhecida pelo outro. Certo? Ok, você já identificou que a sua ferida é uma ferida de reconhecimento. Ai, Andressa, eu nunca não me enxergo boa o suficiente, eu tô sempre com vergonha, eu tô sempre insegura com o meu corpo, eu não tô bem, eu levava isso para as minhas relações. Fato, você já começa a enxergar que esses são os pontos que você tem que curar. Se você abrir o seu leque de relacionamentos e achar um padrão, e como eu falei, gente, não é só uma coisa, podem ser vários padrões. Porque a gente não tem só uma ferida emocional, só uma ferida amorosa. Ah, como seria fácil se a gente só tivesse uma? Mas na verdade são milhões que a gente tem, que a gente foi armazenando desde a nossa infância, da nossa criança interior. E isso vem para nossa vida amorosa, não é de hoje que eu falo isso. Então, ah, meu Deus, Andressa, eu fiz aqui o meu exercício e eu identifiquei que eu tenho muitas feridas. Tá tudo certo, não tem problema, você vai ter mesmo muitas feridas expostas e em aberto, mas o ponto é, qual que é a que mais te pega? Qual que é a que mais se repete? Faça essa hierarquia. Ah, Andressa, eu acho que existe uma ferida de solidão muito grande. É isso. Se é esse medo de ficar sozinha, de morrer sozinha, de nunca mais encontrar alguém, provavelmente essa é uma das feridas que você tem que gerar mais atenção.
E aí que você vai começando a identificar. E não é do dia pra noite, gente, que vocês vão curar todas as feridas amorosas de vocês vão passar por um processo e vocês vão acordar. Não. Cada uma vai dedicar. Vocês vão ter que dedicar um tempo e um esforço muito grande para curar elas. Porque por vezes, cada uma dessas feridas que hoje elas vêm para os seus relacionamentos, para esse ciclo que você tá presa, são feridas que lá na tua infância te geraram muita dor. Então, no teu inconsciente, para você acessar isso, realmente vai ser um processo doloroso. Eu, Andressa, como eu falei, há pouco tempo eu fui entender por que eu tô sempre sozinha, né? Eu sou o tipo de pessoa que, se você não me conhece ainda, que eu gosto de ficar sozinha. Eu gosto eu não sou uma pessoa que tem muitos amigos, eu sou uma pessoa que, num círculo social, prefere muitas vezes ficar em casa do que ficar socializando com todo mundo. E eu comecei a me questionar por que essa ferida da solidão, ela andava comigo há muito tempo. E aí que eu fiz o meu processo de me analisar, de buscar meu autoconhecimento e perceber que a minha ferida da solidão, ela tá tão presente porque a minha vida inteira eu fui sozinha. E quando eu falo eu fui sozinha, não significa que eu não tinha um pai, uma mãe, os amigos, os coleguinhas da escola, as minhas amigas da adolescência, as minhas amigas da faculdade, não. Mas lá no meu interior, lá no meu banco de dados, na minha mente, eu internalizei que tá tudo bem ser sozinha. E olha como é doido essas coisas. Se você não para e começa a se perceber e enxergar que existe um padrão em toda a tua história, fica difícil sair desses ciclos de relacionamentos ruins. Fica difícil você colocar a cabeça para fora da piscina e enxergar que existe um outro mundo, porque é o que você está acostumado, é aquilo que você aprendeu, são os recursos emocionais que você foi absorvendo ao longo de toda a vida. Por isso que eu falo, né, que é tão importante você buscar o teu autoconhecimento. Às vezes você tá presa, né, nessa ansiedade constante de encontrar alguém, de buscar alguém, nesse desespero interno de não querer ficar sozinha, de querer encontrar alguém compatível com os teus sonhos, de viver tudo isso. Então você não consegue identificar e olhar para a tua vida amorosa e para esses ciclos de relacionamento com inteligência o suficiente para perceber que existe um padrão, porque você tá nessa pressa, nessa ansiedade tão grande de encontrar alguém que você não tira um tempo realmente para se dedicar e enxergar que, opa, tá acontecendo de novo. E a partir do momento que você começa a pontuar cada uma dessas feridas, é como se você fosse realmente ir desenvolvendo isso e curando de passinho em passinho cada uma delas. E por que isso é tão importante, né? Quando eu falo, né, poxa, eu vou melhorar, como eu faço para sair desses relacionamentos ruins, desses ciclos de relacionamentos difíceis e conturbados que você deve estar vivendo? Então a resposta, ela é bem curta. É aplicar o exercício de percepção, de aguçar realmente a tua inteligência e identificar o que você vem atraindo, qual que é o resultado que você está tendo na sua vida hoje. E a partir do momento que as peças vão começando a se encaixar e que você vai curando essas pequenas feridas, você vai aprendendo a ter mais controle das tuas emoções. Você vai conseguir identificar quais são as situações que você está se colocando e que muitas vezes são desconfortáveis, ou simplesmente vai virar a chave, assim, vai cair a ficha e você vai dizer assim, não, só um pouquinho. Essa história aqui eu já vivi e eu não quero mais viver isso. E assim você vai começar a dar pequenos passos nesse processo de transformação, a dominar suas emoções, os teus sentimentos, a enxergar se aquilo que está acontecendo é coerente com o que você quer, porque você vai estar nesse processo de cura emocional, de cura interna, e é a chave realmente para você sair desse ciclo, porque se você não se percebe, se você não entende o que de fato está acontecendo e você não dedica um tempo para curar isso na tua bagagem emocional, a chance de você quebrar a cara novamente, de você se frustrar novamente, ela é muito grande. E é isso que vai acabar acontecendo. Então, dediquem esse tempo de transformação, de desenvolvimento, de buscar recursos, de identificar padrões. Eu tenho certeza que se você está assistindo esse conteúdo, você vai conseguir identificar na tua vida muitos padrões, não só seus de comportamento, que precisam ser melhorados, mas também de comportamentos do outro, das pessoas que você atrai, das suas relações. Então, a chave mestra é olhar para si, perceber quais comportamentos, quais são as tuas bagagens, quais são as feridas que estão em abertas, para você realmente dedicar um tempo a se curar. É esse o processo. Você
não vai simplesmente conseguir viver a tua vida inteira sempre replicando os mesmos padrões. Isso não é saudável. Então, não é inteligente você ficar sempre jogando a culpa no outro, no externo. Então, faça esse movimento interno de se curar, de se entender, de se perceber. Tudo isso vai fazer com que você comece a enxergar a tua vida com muito mais clareza. E não só na tua vida amorosa, na tua vida de forma geral. Isso é um processo de cura, mas você tem que realmente estar disposta a fazer isso. Então comece a se perceber, a buscar o teu autoconhecimento, a curar todos esses dilemas que você vem carregando ao longo dos anos. Essa vai ser a chave para você começar, aos pouquinhos, plantar a sementinha da felicidade dentro da tua vida amorosa. Tá bom, meus amores? Eu não sei se vocês estão vendo esse vídeo no Instagram ou no YouTube. Se você está vendo no YouTube, deixa seu like, também comenta o que você achou sobre esse vídeo. E eu quero ver vocês cada vez mais fortalecidas, com as suas feridas amorosas curadas, com a autoestima cada vez mais em dia, juntas nesse exército de mulheres leoas. Um beijo grande e até o próximo vídeo.